Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Meu nome é Ângelo Barros e hoje nós trataremos sobre o neoclassicismo. A palavra neoclassicismo, se nós dividirmos ela em três partes, nós teremos neo, classic e ismo. Toda vez que vocês observarem a palavra ismo em arte e literatura, é porque aquilo trata-se de um estilo. Portanto, nós temos um novo, daí o neo, estilo clássico. Como esse novo estilo clássico, ou neoclassicismo, era ensinado nas academias imperiais de belas artes, ele também ficou conhecido com o termo de academicismo, ou, em outras palavras, estilo acadêmico. Qual era a grande visão artística dos artistas neoclássicos, ou também conhecidos como academicistas? De acordo com esses artistas, né, de características neoclássica e academicista, uma obra de arte só poderia ser bela, perfeitamente bela, na medida que ela imitasse não as formas da natureza, mas a que os artistas clássicos gregos e romanos e os artistas renascentistas italianos já haviam criado. Observem que antes do neoclassicismo ocorreu o barroco. E o barroco foi uma retomada da arte produzida durante a Idade Média. Claro que de forma mais teatral, mais exagerada, mais decorativa. Mas ainda assim fez um resgate da cultura, né, da visão cristã da Idade Média. O neoclassicismo, o novo estilo clássico, buscava resgatar a arte produzida, ou melhor, a influência artística de artistas da Grécia e de Roma, considerado o berço de toda e qualquer civilização, da cultura clássica greco-romana, e também dos artistas italianos. Mas não bastava apenas copiar ou imitar esses artistas clássicos. Era preciso dar a essa arte clássica uma nova roupagem. Daí ela ter sido conhecida como novo estilo, um novo estilo classicista. É um estilo extremamente conservador, onde o aprendizado, o ensino e aprendizagem da arte, feita aí nas academias imperiais de belas artes, era de forma muito técnica, daí a característica ser o tecnicismo e o conservadorismo, né? E isso se perdurou por muito tempo, até ser questionado lá no período da arte moderna, mais precisamente ali na primeira metade do século XX, com as vanguardas europeias. Vanguardas essas que nós já estudamos lá no segundo ano, que são 7, a saber, o fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o abstracionismo. No que diz respeito à arquitetura neoclássica, nós vamos perceber que como ela faz uma influência, ela busca as influências clássicas greco-romanas, então ela vai fazer uso dos elementos arquitetônicos dessas duas civilizações, da antiguidade clássica, né? Então a gente vai ter, por exemplo, construções cuja fachada vai apresentar um frontão, esse telhado triangular, onde abaixo desse frontão nós temos um friso, onde carrega, onde se colocava o nome daquele templo, né, de que se tratava aquele espaço, aquela construção, e isso apoiado, ornamentado, decorado com 3 estilos de coluna, onde os capitéis recebem os seguintes nomes. Os capitéis é a parte superior dessa coluna, né? Temos a coluna dórica, que é a mais simples, a jônica, que apresenta 2 espirais, 2 volutas laterais, e a coríntio, que é uma coluna que apresenta a folha de acanto, folha de louro, em seu capitel, muito mais ornamentada, muito mais ostentativa. Um bom exemplo da arquitetura neoclássica nós temos aí a partir, né, de uma igreja, né, que é a igreja de Santa Genoveva. Nela a gente consegue perceber claramente a fachada aí fazendo referências à cultura greco-romana. Não só a fachada, na verdade, a cúpula também, né, que constitui essa construção, traz aí influências grandes, principalmente da parte romana. Se a gente lembrar, por exemplo, de uma obra romana que é o Panteão, que apresenta uma grande roduna, uma grande cúpula, uma abóbada, tal qual a gente está vendo aí, só que, claro, em menor proporção. Na sequência, apresento para vocês a estruturação dessa igreja, né, que depois foi convertida em Panteão de Paris. Essa igreja, Santa Genoveva, tem uma estrutura de uma cruz latina, né? Visto de alto a gente consegue perceber exatamente essa estruturação, essa forma, né, de uma cruz latina cristã.
O interior é ricamente ornamentado por colunas, por arcos. Vale lembrar que os arcos foi uma herança que os romanos tiveram de uma outra cultura chamada etrusca, né? E mais ao fundo a gente vê o clarão, né, numa parte superior da abóbada, né, da cúpula dessa igreja. É uma igreja extremamente decorada, é alta, é muito grande essa igreja. Se você compara, por exemplo, ao tamanho das pessoas para a estruturação das paredes, né, as formas das colunas, você vê o quanto essa igreja foi ricamente aí, pensada e projetada para ostentar, para ganhar destaque aí nas construções. E ela é ricamente preenchida por mármores, né? Em todos os pavimentos, todas as peças, as paredes são revestidas com mármores, né, fazendo essa ornamentação. E a Revolução de 1789, como eu falei, transformou aí a igreja em panteão nacional, um espaço administrativo, né, um monumento comemorativo em relação à cultura francesa, né? E nela passaram a ser abrigados aí os restos mortais de importantes personagens, personalidades ligados à história aí da França. Um outro exemplo também de obra arquitetônica desse estilo é a Porta de Brandemburgo, que é um monumento, uma fachada, né, um monumento público, decorativo, e que traz aí todos os elementos arquitetônicos provenientes da cultura clássica greco-romana. O frontão, o friso, as colunas, né, as esculturas equestres, que é uma característica artística que começa a surgir ali em Roma, né, e por aí vai. Mas o que nos interessa mesmo sobre o neoclassicismo, e também conhecido como academicismo, é sobre os pintores. E os escultores. E aqui eu destaco um dos maiores pintores. Ele é sem dúvida o representante máximo da pintura neoclássica, que é o Jacques-Louis David. Muito amigo de Napoleão Bonaparte, nasceu aí em Paris, e por ter uma amizade muito consolidada com Napoleão, ele acaba se tornando o pintor oficial do Império Napoleônico, né? A imagem que nós estamos vendo agora é um autorretrato desse artista, que era canhoto, né? Vale lembrar que ele era canhoto, e toda a sua produção ela tem toda essa preocupação artística, tem toda essa preocupação em criar uma beleza, né? Idealizar uma beleza. É uma característica da arte clássica sempre melhorar artisticamente, esteticamente as imagens, né? Não cabe ao artista representar as coisas tal como elas são, porque a beleza para eles, já dissemos isso logo no começo, ela está exatamente na necessidade que se tem de representar as coisas sempre no máximo, da perfeição, da idealização, do melhoramento. Uma das primeiras obras que eu vou destacar para vocês é O Juramento dos Horácios. Nela, não só a cena histórica nos interessa, vou projetar um vídeo para a gente conhecer melhor sobre essa obra, mas principalmente porque a gente observa no cenário todas as características da cultura clássica greco-romana. Ao fundo nós temos os 3 arcos, nós temos uma coluna, temos as colunas de estilo dórico, nós temos a vestimenta, né, da família Horácio, o pai que abençoa as espadas dos filhos e que juntamente a eles fazem um certo juramento, e ao lado nós temos as demais pessoas ligadas a famílias desses personagens. E a gente pode até didaticamente dizer que essa obra retrata o presente, o momento da bênção, no momento em que o pai ora, no momento que ocorre o juramento, e o futuro, quando eles retornam de uma possível batalha, de uma possível guerra, e aí as suas parentes, né, os seus familiares choram, lamentam algumas das perdas ocorridas aí durante a batalha. Vamos ver o vídeo. Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. No século VII a.C., Roma e Alba Longa disputavam o domínio da Itália Central.
mas sabiam que se lutassem entre elas, se debilitariam mutuamente e correriam o risco de serem dominadas por alguma outra cidade. Concordaram que, para evitar esse perigo, lutariam 3 irmãos por cada bando: os Horácios por Roma e os Curiáceos por Alba Longa. O único sobrevivente foi o menor dos Horácios. Roma havia vencido. Essa é a parte heróica, mas também tem a parte trágica. Camila, a irmã dos Horácios, estava noiva de um dos Curiáceos que morreram no combate. Quando soube da notícia, começou a chorar desesperadamente. Ao ver isso, um dos irmãos desembanhou a espada e a matou. Era inadmissível que chorasse pela morte de um inimigo de Roma. No julgamento por fratricídio, o pai defendeu seu filho, dizendo que antes estava Roma, a felicidade pessoal. A cidade acabou aclamando o jovem guerreiro. Essa é a história que inspirou o quadro O Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David, que escolheu esse tema para inculcar nas pessoas de sua época o sentido do dever pela pátria. A obra é fruto de um meticuloso estudo. Os 3 arcos ao fundo dividem a composição em 3 áreas. A área da esquerda, a dos 3 irmãos, simboliza a moral do dever. Os soldados, com a lança, o capacete e o uniforme militar, estão inspirados nos modelos romanos. A área central é a que protagoniza o pai. Ele é a autoridade e a tradição. Se olharem bem, o pai está de costas ao grupo onde está a filha. A área das mulheres e das crianças à direita representa o sofrimento e a angústia pelos acontecimentos que estão para ocorrer. Os braços, as mãos e os rostos nos mostram claramente sua tristeza, que contrasta com a energia dos homens. Com essa encenação, Davi sintetiza prodigiosamente o mito em uma única obra. Para consegui-lo, também utiliza uma composição que o reforça. Os blocos do chão e as paredes laterais dão à cena uma perspectiva linear, clara e contundente. A escuridão ao fundo permite destacar melhor as figuras humanas. Praticamente não há decoração. Só se observa uma lança pendurada ao fundo da parede e as colunas, que são de ordem toscana. Os ornamentos sobram, o que conta é a mensagem. O número 3 aparece constantemente na obra. Há 3 arcos, 3 irmãos, 3 espadas e 3 mulheres. Os elementos do quadro estão dispostos em diferentes formas geométricas simples, que nos ajudam a perceber claramente a mensagem da obra. Os irmãos e o pai, ao serem aproximadamente da mesma altura, formam um retângulo. E com o triângulo se resolvem as pernas dos guerreiros, as pernas do pai, e também há o desenho de um triângulo nas mulheres que se lamentam. Todos os elementos desta pintura foram pensados para que, como disse o próprio Davi, essas mostras de heroísmo e de virtude cívica, quando conhecidas pelas pessoas, sacudam os espíritos e semeiem a glória e a lealdade à pátria. Este comentário é próprio de uma época cheia de mudanças, a Revolução Francesa. Obrigada, Davi, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o Juramento dos Horácios no Museu do Louvre de Paris. Versão brasileira, Alcatéia. De todo modo, uma das obras que ganhou maior destaque na produção de Davi foi exatamente a obra Napoleão cruzando os Alpes, perdão. Essa obra, na verdade esse título, é um título de 5 versões, né, de um retrato pintado aí sobre o Napoleão pelo Jacques-Louis David entre os anos de 1801 e 1805. Essa obra ela foi encomendada, essas 5 versões foram encomendadas aí pelo embaixador espanhol na França. E a gente observa que junto a essa composição a gente acaba percebendo uma versão fortemente idealizada, né, da verdadeira passagem de Napoleão com o seu exército, né, o exército dele pelos Alpes no ano de 1800. O que a gente observa nesse cenário, né? É um cenário de nuvens muito cinzas, né, que tomam conta aí do céu,
o primeiro cônsul, no Napoleão, ele encontra-se montado em um cavalo extremamente bravo e enorme, à beira de um precipício. Há a presença do contraste entre a rebeldia do cavalo e a expressão calma e serena aí do próprio Napoleão, que denota aí um certo controle, domínio que ele possui, né? Não só de personalidade, mas também de características políticas e tudo mais. O vento ele sopra, curiosamente, da mesma direção que o cavalo é guiado, e a mão do Napoleão indica o mesmo caminho, reforçando a imagem de um herói, né, pronto para dirigir e comandar a França. Em termos de proporção, o governante ele acaba sendo apresentado em um tamanho superior ao do animal, de modo que a sua estatura ela é dominante na passagem, né, na imagem. E a obra de Jacques Davi ela se aproxima muito aí, desses ideais clássicos greco-romanos e renascentistas, e é carregado de linhas curvas, né, para destacar os personagens, né, e aí a forte imagem do cavalo, de um cavaleiro, perdão, ao lado de uma imponente figura equestre, fazem do quadro, né, a marca, né, do que nós chamamos aí de fase pós-barroca, né, daquele exagero cristão, teatral, né, que buscava ensinar as pessoas dentro dos preceitos e princípios e valores cristãos. A próxima imagem é a morte de Marat, Paul Marat, na verdade é o nome dele, ele é um revolucionário francês que acabou sendo assassinado aí em casa mesmo, no dia 13 de julho, quando por uma mulher chamada Charlotte Corday. E a própria inscrição que a gente vê aí no caixote, né, a Marat Davi, que parece aí nesse caixote de madeira, acaba sugerindo uma pedra tumular, né? Indica que se trata de uma homenagem exatamente ao revolucionário Marat, que o pintor conhecia muito bem pessoalmente e que teria visto na véspera de sua morte, tal como o representado, né? Dentro de uma banheira, aí em pleno exercício de suas atividades políticas e tudo mais. É uma obra que o fundo é muito escuro. O que interessa mesmo é a cena do assassinato, né? Inclusive a gente observa no canto, na parte inferior da obra, o cabo e a própria faca, né? Que foi utilizado para dar o golpe fatal aí em Marat. Na sequência, nós temos uma grande obra, que é a coroação de Napoleão, a autocoroação, na verdade, Napoleão se autocoroou. E essa obra retrata exatamente esse momento, né? Que ocorreu lá na Catedral de Notre Dame, no ano de 1804, mais precisamente. E essa pintura ela tem uma dimensão extremamente impressionante. Por quê? Porque ela possui 10 metros de largura por 6 metros aí, quase 10 metros de largura por 6,21 metros de altura. E integra, né, o acervo aí de um dos maiores e mais ricos museus do mundo, que é o Museu do Louvre. Na obra, a gente pode observar também, né, que a esposa do próprio Napoleão ele se autocoroa, mas ele se dá o direito de ter o poder de coroar uma outra pessoa. Então ele coroa a sua esposa, né, a Joséphine de Beauharnais. E aí a gente tem a ideia também da submissão, né, da autoridade, da figura masculina em relação à figura feminina, o marido em relação à esposa. Davi também fazia representações de pessoas importantes da sociedade, né, que posavam para eles para fazer retratos e tudo mais, como é o caso daqui, da Madame Récamier, que está sentado aí, está fazendo sua pose em um divã, né, que é esse móvel, essa estruturação. É uma imagem simples comparada a muitas outras obras, mas mantém aí a ideia, né, de melhoramento artístico, né, de tornar a imagem mais atrativa, características típicas aí do neoclassicismo. Na próxima imagem,
a gente observa uma obra que é chamada de O Combate entre os Deuses Marte e Minerva. Essa obra ela foi produzida por Plix de Roma, né? E ela tem um estilo decorativo e bastante brincalhão, né? E essa obra foi eliminada de uma competição que o Davi participou, isso lá no ano de 1770, e no ano seguinte, no ano de 1771, ela acabou ficando em segundo lugar. Ah, e trata aí sobre um assunto levado da Ilíada de Homero, na obra, né, grega da Ilíada de Homero, e na época da guerra, que trata sobre a guerra de Troia. Né? Na época da guerra de Troia, Minerva, deusa da sabedoria e defensora dos gregos, ela tinha derrotado Marte, que é o deus da guerra, né? E um dos aliados dos troianos em uma batalha. E depois que Marte, né, ter sido derrotado, a sua amante, a Vênus, a Afrodite, deusa do amor, da beleza e da fertilidade, vem aí ao seu socorro. Embora ele dê o destaque na obra apenas a Marte caído no chão, Minerva que dá a ordem, né? E confronta com Marte, ao fundo a gente vê a chegada exata do socorro vinda aí de Vênus, da deusa Afrodite. Na sequência, nós temos uma obra que é intitulada A Morte de Sócrates, né? É uma das pinturas, essa pintura também feita aí a óleo, todas as obras de Jacques Louis David são produzidas com essa técnica tinta óleo, que tinha uma secagem mais lenta, conseguiam fazer aí várias modificações por conta exatamente dessa lentidão da secagem. Então eles conseguiam retocar, mudar, né, fazer alguma alteração necessária ali. Essa obra especificamente foi feita no ano de 1787. Ela foca em um assunto clássico, né? Claro, tinha que ser clássico pelo fato da questão de ser uma obra neoclássica, acadêmica, e muitos outros trabalhos do Davi, de outros artistas, embora eles não serão citados aqui, porque a gente vai focar mesmo nos principais, eles gostavam muito de dar ênfase a temas históricos, principalmente provenientes aí, da Grécia e de Roma. E nessa obra a gente vê a história da execução de Sócrates, conforme foi contada aí pelo filósofo Platão. Nessa história, Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude, né, de Atenas, e também de produzir falsos deuses, e portanto ele foi condenado à morte, tendo que foi obrigado a tomar cicuta. E Sócrates usa a sua morte como uma lição final para os seus próprios pupilos, né? Ao invés de fugir quando a oportunidade tinha surgido, e ele acaba encarando a morte de forma muito calma, muito tranquila, né? E essa narração toda está presente na obra Fedon, que retrata exatamente a morte de Sócrates. Também é o quarto e último diálogo, né, do Platão, a detalhar os últimos dias aí do filósofo depois da sua morte, né? Na sequência, nós temos uma obra que me encanta muito, que é o Rapto das Sabinas, né? Essa obra também é uma obra grandiosa. Ela, essa obra ela traz o nome de um episódio romano, né, da história de da Roma Antiga, em que a primeira geração de homens romanos eles teriam obtido esposas para si através do rapto, né, das filhas das famílias dos Sabinos, né, cidade vizinha. E isso foi narrado muito claramente por autores como Lívio e Plutarco, né, que descreve com muita clareza que essa história ela serviu como tema para diversas obras de arte, do Renascimento e também pós-renascentistas, como é o caso aí do neoclassicismo e do academicismo, que uniu um exemplo aproximadamente inspirador das audácias e coragem dos antigos romanos com a oportunidade de retratar diversos personagens, incluindo figuras
heroicamente seminuas, envolvidas numa disputa intencionalmente passional, como aqui é o caso, né, dessa obra especificamente, onde a gente observa que a pintura ela mostra a esposa de Rômulo, né, um dos, por segunda versão lendária, o fundador de Roma, e essa esposa de Rômulo, chamada de Ercília, que era filho de Tito Tácio, líder dos Sabinos, está aí entre o seu marido, né, e o seu pai, e colocando seus filhos entre ambos. Um Rômulo muito vigoroso, porém bastante hesitante, ele está preparado aí, né, para atingir Tácio, que está prestes a recuar, a fugir com sua lança. Outros soldados aí na cena a gente consegue perceber com muita clareza que começam já a desembainhar as suas espadas, e a rocha que a gente está vendo ao fundo, né, da cena é a rocha de Tarpeia. Essa rocha, para quem não sabe, era na Roma Antiga um local onde eram feitas execuções, né, com as vítimas sendo lançadas aí dessa rocha, do alto dessa rocha, para a morte. Era uma espécie, um local de punição, né, de execução, de massacre dos romanos. Um artista chamado, o próximo artista é o Jean-Auguste Dominique Ingres. Embora ele seja um artista neoclássico, até foi aluno de Jacques-Louis David, mas ele vai ser considerado o fundador do romantismo, porque suas obras elas vão deixar de dar ênfase aos aspectos de idealização e vai tentar fazer uma interpretação mais subjetiva. E uma característica forte do romantismo é exatamente a valorização da subjetividade, não só do artista, mas da interpretação do observador para com a obra. E eu até destaquei aqui que ele soube de registrar a fisionomia da classe burguesa do seu tempo, principalmente no seu gosto pelo poder e na sua confiança na individualidade, né? Aqui uma das obras que mostram que realmente ele não está interessado em representar as imagens de forma idealizada, melhorada, com corpos atléticos e tudo mais, representa as pessoas tal como elas são, porém dando uma ênfase maior à sua carga expressiva, né? À sua fisionomia, né? Então aqui a gente observa uma pessoa que tem uma carga expressiva muito forte, muito intensa. A própria vestimenta dele descreve o seu poder, a sua classe social, sua condição social, assim como seu temperamento, né? Na próxima imagem, a Madame Montpensier também exatamente ressalta quem é a personagem, que tipo de classe ela pertence, quais são os seus traços de fisionomia, né? A roupa indicando muito sobre o seu temperamento personalítico. Aqui o retrato da princesa Bronglia, né? Também com as mesmas características que eu citei em relação às demais, né? Exalando a condição social, né? A fisionomia, né? A expressividade. Aqui um tema que faz relação, né, com as questões políticas, filosóficas, há filósofos, há políticos, há imagens mitológicas misturadas, né? Ele gostava muito de fazer essa fusão de temas, né? Ele não se prendia a um dado tema específico, não ficava preso como Davi ficou muito focado na questão política. O Ingres ele conseguia percorrer aí com mais liberdade. Tanto é que isso faz com que ele seja expulso da Academia Imperial de Belas Artes, e com isso ele acaba mesmo investindo mais ainda nessa busca incessante da representação pela expressividade, valorizando, como a gente pode ver nessa obra, o Banho Turco, os traços raciais, né, das personagens retratadas, fazendo com que ele se aproxime muito mais das formas do romantismo. Só que não esqueçam, ele não é um artista do romantismo, ele é um fundador, ele é um precursor do romantismo, mas ele é um artista neoclássico. Essa obra, que eu vou dar um pouco mais de destaque, que é a Banista de Vaupisson, a palavra Vaupisson faz referência aí ao nome, né, ao sobrenome do colecionador que comprou
a obra, né? O nome da obra original era a Banhista. E aí passou a ser chamada de A Banhista de Opções exatamente por conta de quem o comprou, do colecionador que o comprou. Aqui a gente observa uma representação serena, né, de um nu humano e de características de beleza clássica. Só que, como eu falei, do jeito ao modo, né, ao gosto do Angres, que vai deixar de lado a extrema idealização e busca pela perfeição e vai valorizar a expressividade. Aqui nessa obra especificamente, a gente observa que esse corpo ele é suavizado pela delicadeza da luz, né, refletida. E a banhista ela vai sugerir um certo erotismo frio e languido que se torna ambíguo por sua recusa a encarar diretamente a nós, observadores. Né? O único som ou movimento é o de uma pequena torneira de água vista um pouco acima, né, do pé da banhista, como a gente observa aí. E o interior espartano, né, simples, parece congelar a cena no tempo e no espaço. O Jean-Auguste Dominique Ingres, ele era um excelente desenhista, mas ele costumava manter-se emocionalmente desvinculado dos seus temas e mostrava pouco interesse pela expressividade, pela expressão do rosto humano, né? A perfeição bem acabada de sua obra acaba inspirando aí muitos. Acaba sendo inspirada, não, perdão. Ela se inspira em muitos artistas renascentistas, principalmente um artista chamado Rafael Sanz, né? Obviamente que aqui a gente tem uma figura que é proveniente da tradição clássica do século XX francês, onde Ingres ele acaba pintando muitas cenas orientais idealizadas e exóticas, com nus voluptuosos, embora nenhum detalhe fosse fruto, né, da observação direta, pois ele nunca saiu da Europa. Ele apenas ele buscava na mente essas inspirações, né, essas ideias, e aí compunham essas obras, carregadas de expressividade, carregadas aí de detalhes, mesmo não detalhando aí a questão do rosto. Na obra seguinte, que é a Odalisca, a gente observa que é uma modelo, né, posa para o artista, e ela é retratada como uma mulher de um harém, né, adotando assim o gosto temático pelo orientalismo, né, popular entre os artistas que são românticos. Essa obra aqui, por exemplo, é a que destaca mais a proximidade ou direcionamento de Angres em relação aos artistas românticos, né, com a valorização da subjetividade. Mesmo com essa afinidade, o pintor ele permanece contrário, né, até a sua morte, aos ideais propriamente ditos românticos, mas ele acaba se tornando um precursor do romantismo, ele acaba influenciando muito esses artistas. Eu queria destacar 4 elementos dessa obra, né, que me chamam muita atenção e que eu acho que não pode passar despercebido. O primeiro é que ela tem um olhar de soberba, né? Apesar da nudez, a odalisca ela é representada de maneira a parecer distante e também inacessível. Ela esconde o seu corpo de todos nós espectadores e acaba oferecendo a gente um olhar arrogante, sem sinais de simpatia, né? Ela tem o efeito ainda ela é reforçado pelo fundo, né, e pelos tons frios e prateados do tecido e também dos acessórios que ela utiliza. O segundo elemento é a questão da pose. Ela tem uma pose muito estranha. Essa obra ela é repleta de contradições. A imagem ela parece exemplificar, ao mesmo tempo, a indolência mimada e a sensualidade natural da mulher. No entanto, ao ser melhor analisada, é possível a gente perceber que sua pose ela é rígida e estranha. Tão estranha, né, que a coluna dela é alongada demais. Ela tem um corpo muito alongado e um corpo que parece, um braço, por exemplo, que parece não ter um osso, né, por debaixo dessa pele toda. Né? Um outro detalhe é a questão do incensário.
Talvez o artista ele estivesse interessado em exagerar nas curvas da sua modelo para reforçar o apelo visual. Mas ele também investiu na ilusão simples para aguçar outros sentidos do espectador. Isso, claro, fica evidente com um rastro fino de fumaça que sai do incensário, né, retratados com muita precisão. Isso invoca, de certo modo, uma atmosfera perfumada e inebriante, enquanto que as texturas do tecido exibem uma aparência mais palpável, né, mais aveludada e etc. E por fim, não menos um importante, vou reforçar a questão que eu já adiantei, que é a curvatura das costas, que é um detalhe que a gente não consegue deixar passar despercebido, que a posição em que essa modelo ela está, né, com suas costas extremamente curvadas, né, passa a impressão de que a moça possui 3 vértebras a mais. Né? Angres ele sabia bem disso, ele tinha clareza e convicção disso, mas não sentiu nenhum pingo de remorso ao distorcer sua imagem para criar um contorno mais agradável e também sensual à obra. Então isso foi extremamente intencional. No caso da escultura, caminhando aí para o fim de nossa aula, ela vai predominantemente aflorar aí na Itália, a partir de 2 artistas. Um dos mais importantes, que é o Canova, Antônio Canova, e o outro, o Albert Bettel Thorvaldsen, né? O Bettel, para ficar mais simples, Albert Bettel. Né? O Canova é o que se destaca mais, ele tinha uma preocupação com a composição escultóricas, onde os movimentos da figura e os efeitos da luz no mármore dizem que ele apresentava muitas das suas esculturas aos clientes sobre uma luz de vela, né? Para dar um efeito mais dramático, mais teatral. Já o Albert Bettel ele era criativo, desenhista e formal, e suas obras trazem um certo equilíbrio à proporção e à estética das esculturas influenciadas aí pelos gregos. Aqui é uma cena que representa Hércules e Lynceus, ou Licas, para algumas traduções. Vale lembrar que é o momento que Hércules arremessa ao chão, né, lança ao chão, leva ao alto e arremessa ao chão o Lincas. Lincas ele era um servo de Hércules, né, e ele acabou levando para Hércules uma túnica que a esposa dele tinha enviado, sem saber que essa túnica ela tava envenenada, né? Mas nem por isso ele deixou de ser punido. Então Hércules acabou matando ele, jogando ele para o alto e lançando ao chão. E depois ele terminou convertido em uma montanha, segundo a mitologia grega. E a gente observa as veias, a musculatura, né, a estrutura do corpo, né, os elementos que compõem a cena, dando a ênfase à anatomia e à expressividade e dramaticidade da forma. Ao lado, nós temos a Pauline Borghese. O nome dela é Maria Paula Bonaparte, mas também ficou conhecida aí como Pauline ou Paulina Bonaparte, ou Borghese, e foi a primeira princesa do reinado da Guastalla, né, uma princesa da França. E ela era irmã, né, do Napoleão Bonaparte. Ela era irmã do Napoleão e ela se casou, né, com Camilo Borghese, daí o nome da obra não ter o sobrenome Bonaparte, mas sim já o nome de casada. O sobrenome, perdão. E ela aqui é representada como se fosse a Vênus, a deusa do amor, da beleza e também da fertilidade. Na sequência, Canova nos mostra uma obra que trata sobre as 3 graças. A palavra graças vem do latino grego, que significa caritas, né? Que eram as deusas da fertilidade, do encantamento, da beleza, da criatividade humana, da natureza e também, né, da amizade. Esse nome, né, Caritas, ela
vem do latim, né, que significa caridade, no sentido de compaixão mesmo, e não de simplesmente dar uma esmola material. As figuras dessas três moças, né, das três graças, podem também estar sendo relacionadas à ação de dar, receber e agradecer. As personagens representam a Claridade, que no caso é a Abigail, a Thalia, que é a musa da comédia, né, e da poesia, ou que faz brotar flores, né, dependendo aí da fonte que a gente consultar de livros, e a Eufrazina, que é a deusa da alegria, né. Elas todas são filhas de Zeus e Eurynome, uma ninfa do mar, né, que era filha do próprio oceano. Por também representarem a beleza, por serem mulheres extremamente bonitas, elas são associadas aí a Afrodite ou a Vênus, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Um célebre escritor romano chamado Sêneca, ele descreveu que as três graças ah, eram verdadeiras donzelas sorridentes, né, desnudas ou cobertas por tecido transparentes, envolvendo aí sempre a generosidade humana, né? Então ela, de certo modo, ele associou ela, as três graças, a tudo que promove encantamento, prazer, satisfação, contentamento, júbilo, deleite e fruição, né, com a vida. Por essa razão, acredita-se muito que as graças elas presidiam muito os banquetes, né, as danças e também os encontros sociais, as ocasiões festivas e todas as situações que despertassem emoções positivas, auxílio, e tudo mais. Uma coisa que é importante a gente observar que nas primeiras representações das três graças, elas sempre aparecem vestidas. Com o passar do tempo, elas passaram a ser representadas nuas, né, de mãos dadas, onde duas delas sempre olham na mesma direção em relação à terceira, né? Então isso foi uma característica que foi evoluindo dentro da produção da história, ao longo da história da arte, né? Na sequência, nós temos Ero e Psique. Eros também é do Canova. Eros, ele era um deus grego do amor e do desejo, conhecido aí na mitologia romana como Cupido, filho de Afrodite, possivelmente os pais poderiam ser Ares, Hermes ou Zeus, sendo o mais jovem de todos os deuses, né? Eros, ele era geralmente representado como uma criança, né? Como uma criança alada, com arco e flecha, pronto aí para parar, né? Despertar essa flecha para despertar nos corações dos deuses e também dos mortais o amor, né? Suscitando esse desejo, né? As paixões, o amor, né? As flechas eram de dois tipos: as douradas, né, de penas de pomba, que suscitavam amor, e as flechas de chumbo, com penas de coruja, que causavam indiferença, né, o desgosto, o desprazer. Frequentemente, com os olhos vendados para simbolizar a cegueira do amor, Eros ele tornou-se perigoso para os demais, pois ele disparava as setas em todas as direções, chegando aí mesmo a atingir a própria mãe, que o castigava, retirando as asas, né, e as suas asas e o arco. Uma das lendas mais conhecidas do deus do amor é, sem dúvida, a aventura amorosa com Psique, que significa alma, né? Então, a relação dessa obra aqui é entre o amor, Eros, né, e Psique, a alma, né? Então, a fusão do amor pela alma, para além da alma. E, por fim, não menos importante, nós temos uma escultura única que eu vou mostrar para vocês, do Betel, que trata aí, né, sobre um jovem Ganímedes ou Ganímede, né, com Júpiter. E a gente observa que lá na mitologia grega, esse garoto, né, o Ganímedes ou o Ganímede, ele foi transportado para o céu, né, para a casa dos deuses no Olimpo,
para ser o provador dos deuses. Segundo a mitologia, segundo a lenda, foi Zeus, né, na forma de uma águia, que acabou levando esse belo garoto, né, de uma região do noroeste da Ásia Menor, que hoje, no caso, é a Turquia, né, para os céus, para o monte, para a casa dos deuses no Olimpo. Ganímedes ele deveria tomar o lugar de Hebe como provador dos deuses, porque ele derramou a bebida, o néctar, né, que tornava os deuses imortais. O efeito da escultura aqui do Betel é criado principalmente pelo contraste entre a pele lisa do garoto, né, do menino, do jovem, e sua natureza confiante, né, que é justaposta pela produção detalhada das pernas da águia, sua aparência áspera e seu bico afiado. Betel ele modelou essa escultura no ano de 1817 e existem várias cópias de mármores dessa, né? É uma escultura que foi ricamente aí reproduzida. Dito isso, só para recapitular, o neoclassicismo, também conhecido como o academicismo, novo estilo clássico, ou estilo ensinado nas academias imperiais de belas artes, tem como foco a representação da arte, não a mera cópia da realidade, mas a arte de qualidade seria aquela que buscasse melhorar artisticamente os seres representados, inspirados aí nos modelos clássicos, né, da Grécia e de Roma antiga, bem como do Renascimento italiano. Na pintura se destacaram dois artistas, o Jacques David, que foi o pintor da Revolução do Império Napoleônico, por conta de sua amizade, muitas obras de cunho muito político, que teve um aluno, que é o Jean-Auguste Dominique Ingres, que vai ser expulso dessa Academia Imperial de Belas Artes porque ele vai seguir um caminho mais tendendo para a subjetividade, característica essa que é do romantismo, que faz com que Davi seja considerado o precursor ou o fundador do romantismo, muito embora ao longo de sua vida até a sua morte ele tenha negado aí muitas das características do romantismo. E no caso da escultura, nós destacamos dois artistas, Antônio Canova e Albert Betel, todos dois reforçando na escultura a ideia de que a obra de arte deveria buscar inspirações na cultura clássica greco-romana e renascentista italiana, valorizando a beleza, a ideia da perfeição. E claro, beleza e perfeição idealizada. O prazer está em suas companhias, espero revê-los em breve e até mais.